Nós vamos tratar agora do Anaximandro de Mileto, nascido em 610 a.C. e morto em 547 a.C. O Anaximandro, ele é autor do primeiro tratado filosófico em prosa. Haja vista que antes a filosofia era escrita em versos. Esse tratado dele é intitulado Sobre a Natureza. Vocês perceberão depois que, durante longo tempo, o pessoal vai escrever sobre a natureza, né? Até depois de Cristo, né? O Lucrécio, por exemplo, tem um tratado sobre a natureza. E ele propõe a arqué, uma palavra grega chamada apeiron, uma palavra dupla, né? Vem do apeiron, o não determinado, ou o indeterminado, ou infinito, que é o que significa. Ele não diz exatamente o que é, ele só dá esse nome. Então não é ar, não é água, nem terra, nem fogo, é o apeiron. É aquele princípio que teria determinado tudo o restante, mas ele mesmo, por questão lógica, não pode ser determinado por nenhum outro elemento. É mais ou menos o que a teologia diz do Deus judaico-cristão. Deus é criador e não pode ser nunca criatura. Se ele for criatura, ele não pode ser criador. Então, o Criador, a partir dele é que surgem as demais coisas. No caso aqui, para o Anaximandro, a arqué é o apeiron. E para ele diz o seguinte: a natureza é infinita e indeterminada. Esse apeiron teria uma natureza indefinida e indeterminada, privado de limites. Então ele é o ilimitado. Sem limites, ele pode dar origem a tudo o que há. E aquilo que tem origem tem limites, porque tem um início. Aquilo que é ilimitado não teria um início. O Reale e Antissérie dizem desse particular do Anaximandro o seguinte: esse princípio abarca e circunda, governa e sustenta tudo, justamente porque, como delimitação e determinação dele, todas as coisas se geram nele, consistindo e sendo. Então, isso seria o apeiron para o Anaximandro. E ele, então, esse apeiron assume as características do divino eterno, como eu estava explicando, que é esse conceito do indeterminado, do infinito, é o conceito que nós temos hoje de Deus. Então, com isso ele dá um golpe na tradição homérica, por não admitir nem fim, nem um começo, que em Homero teria um começo, né? Teria também um fim. Não vê o divino como algo diferente do mundo, mas como essência do mundo. Eu disse para vocês que o mundo, para o grego, era concebido como algo perpétuo, eterno, a partir desses elementos primordiais. Há um fragmentozinho dele, né, atribuído ao Anaximandro, que diz mais ou menos assim. Mais ou menos não, desculpe, que diz assim: de onde as coisas extraem o seu nascimento, aí também é onde se cumpre a sua dissolução, segundo a necessidade. Com efeito, reciprocamente sofrem o castigo e a culpa da injustiça, segundo a ordem do tempo. Esse fragmento, né, que é atribuído ao Anaximandro, ele dá o que pensar. Tem muita conceituação aqui daquilo que se pensava na natureza no passado. Inclusive, apesar da filosofia querer ser desmistificadora, aqui há muita da questão religiosa também. A começar aqui,
primeiro, por o nascimento e dissolução. Né? E esses pensadores, eles falam muito de geração e corrupção. Né? Vocês vão ver isso que é até a título de um livro do Aristóteles. As coisas nascem, as coisas morrem, os seres nascem, os seres morrem. Então, esse processo de geração e de corrupção é pensado por eles. Né? E ele coloca aqui, conforme a necessidade. A necessidade quer dizer que o ser tem esse processo necessariamente. Né? Os seres têm que viver e morrer para dar um lugar a outro ser. Né? Assim como os nossos pais, né? Que nos geraram e eles vão nos faltar. E a gente também vai seguir o mesmo processo. Então, o mundo é um processo de geração e de corrupção, de vida e de morte. Agora, o interessante desse fragmento do Anaximandro é que ele fala aqui de um castigo e de uma culpa. Isso é próprio do discurso religioso. Todas as mitologias trabalham com uma noção de culpa, uma noção de castigo. O que é essa culpa? Por que essa culpa? E o castigo, né? Mas culpa de quê? Ele diz aqui, ó, culpa da injustiça. Mas de que forma foi essa injustiça? Né? O que houve? Qual é o pecado que houve aqui? Lembrando bem que a palavra justiça ou injustiça para o grego tem um sentido bem diferente para nós. Né? Nós ainda operamos com a ideia de justiça conforme o cristianismo. Né? No cristianismo, a justiça é mais ou menos santidade, não ter nenhum pecado. O grego não trabalha com a ideia de justiça dessa forma. Para ele trabalha com a ideia de justeza, aquilo que está no seu devido lugar, aquilo que dentro do mundo está no lugar que lhe cabe no mundo, operando no mundo, né, num conjunto de coisas que deveriam funcionar bem. É no sentido de funcionar bem, estar ali onde deve se estar. Né? E a justiça também tem a questão da justa medida. Vocês vão ver que é base da ética de Platão e também da ética, principalmente da ética de Aristóteles. A justa medida é aquilo que vai transformar o caos em cosmos, e a híbris, aquilo que é excessivo, que gera uma crise dentro daquilo que é justo, isso seria uma culpa, aquilo que desajusta a ordem natural. Então, ele trabalha com essa ideia aqui de justiça, né? E segundo a ordem do tempo, porque é o tempo que confere essa mudança. Né? O que nasce com o tempo vai se exterminar, né? Vai se dar ao extermínio, apesar de que a morte é um processo que vai seguindo automaticamente à medida que se vive. Né? Viver é morrer. Então, nesse sentido aqui, esse fragmento é bem interessante para se pensar algumas características desse mundo grego. Primeiro, morte e vida, e necessidade. Quem vive necessariamente tem que morrer. E esta morte é um processo de injustiça, ou seja, de dissolução, de não justeza das coisas, embora num conjunto geral viver e morrer pertençam aí, em última hipótese, à ordem natural das coisas. Né? É um processo que está correto. Bom, então ele está falando aqui do processo de geração e corrupção, vida e morte, início e fim. Né? E a necessidade, também na filosofia, aquilo que é necessário, né, é aquilo pelo qual todo mundo tem que passar. E quem passa pela necessidade é sempre um ser contingente. É um ser que carece de outras coisas. E quando ele fala, então, de castigo e culpa, aqui por ordem do tempo, né, essa culpa ele não define que é.
como também nas religiões, né? O pecado original, por exemplo, na cultura judaica, na cultura cristã, por que a gente teria essa culpa, né? Da onde que essa culpa vem? Então, o pessoal não explica isso, e a gente também não aceita muito isso, porque na nossa cabeça de pessoas modernas, ilustradas, né, a culpa vem da plena consciência de algo errado que a gente praticou. A gente responde por aquilo que a gente fez, e fez de livre consciência. Então supõe a ideia de liberdade e a possibilidade da gente não ter feito. Só que aqui não é isso que ocorre. Porque todo mundo que nasce e vive está premido pela questão do tempo. Vai acontecer isso com todos os seres que são criados e as coisas que são criadas também. Então, a finitude, a morte, é identificada como injustiça, um processo de corrupção, gente, que o grego chama muito bem, né, apropriadamente, de corrupção, que é o contrário da geração. Então, esse é o sentido de justiça. Lembrando, mais uma vez repito, que justiça para o grego está mais no sentido de justeza, aquilo que tem a justa medida, que cabe em cada um, e cada um tem que ter a sua medida. Então, o mundo é constituído de contrários, ele vai dizer. O quente e o frio, o seco e o úmido. E aqui ele já está adiantando que Empédocles vai ser a proposta cheia, né, dos 4 elementos. Então, a tendência de um elemento predominar sobre o outro é o que vai causar a injustiça. Os elementos têm que estar numa combinação. Eles têm que estar numa justa distribuição em cada ser, né, na medida para cada ser poder subsistir. Então, quando há monarquia de um, isso é ruim, certo? Então, e aí ele diz, o tempo é o juiz entre os contrários. O tempo é o que vai fazer com que essas medidas saiam de uma certa forma ou continuem de uma certa forma. O mundo surge da cisão entre contrários, ele diz, né? E os mundos são infinitos. Este mundo seria uma sucessão de outros mundos e precedência de outros também. Então o mundo é perpétuo. Um mundo acaba para dar origem a outro mundo, que vai acabar para dar origem a outro mundo, assim como acontece com os nossos pais, nossos parentes e as espécies vivas, né, de forma geral. Então, os mundos são mundos sem fim, uma sucessão sem fins. Então, esse mundo vai existir sempre. O que não vai existir são os elementos que estão nesse mundo, né, que acabam dando origem a outros, sendo substituídos, são uma eterna substituição. Né? Nosso cosmos nasceu de 2 elementos primordiais, segundo ele, o quente e o frio. Só. Né? O frio, de natureza líquida, transformado pelo calor. Né? E ele prega, diz que a Terra é cilíndrica e suspensa, né, sustentada por si mesma. São teses que eles colocam, depois não se comprovam. Né? E também há um equilíbrio de forças pela harmonia das distâncias, no caso aqui da Terra. Então eles tentam interpretar aqui, né, como a Terra, né, os astros podem estar dispostos aí no universo. A ação do Sol sobre o elemento líquido deu origem aos primeiros animais, olha só. Uma proposta que ele já está enunciando muito antes do Darwin. Né? Dos mais simples aos complexos. É a proposta da evolução das espécies, do Darwin, desculpa. Prenúncio, então, da teoria evolucionista do Darwin. Ele já fazia isso lá, né? Já pensava isso a respeito lá. Então, esse é um anaximando que a gente acabou de ver. Os elementos são esses aí, tá?